segunda, 8 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo tem alguns jogadores que estão com seus contratos terminando no final do ano e, claro, né, você tem sempre a dúvida, principalmente sobre Alex Telles. Mas eu vou dar a minha opinião do que eu penso em relação a isso e tem alguns pontos que também são bem importantes, né, porque a gente precisa de uma espinha dorsal e a gente não sabe ainda, né, como que serão os passos, né, da gestão Gabriel de Alba a respeito de base, a respeito de contratações. Mas para você pensar em ter um clube forte, você precisa de uma estrutura de base tão forte ainda. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias, que não vai ter vinheta hoje, vai ser direto e reto. Mas antes, fica aquele recado para vocês da Aposente Fácil. De repente você está em busca do seu benefício previdenciário e você não sabe como pode conseguir o benefício previdenciário, a Aposente Fácil, ela pode te ajudar bastante. A equipe do Luciano, ela é especializada nesse tipo de atendimento. De repente, você não sabe como conseguir a sua aposentadoria, o Luciano ele vai te explicar todos os passos. Por exemplo, já tem tempo para aposentar? Então, a Aposente Fácil ela veio isso para você. Não tem tempo para aposentar? A Aposente Fácil veio isso para você também. Além de outras vantagens bem bacanas. Por exemplo, a vantagem de você que de repente está atrás do auxílio doença, a Aposente Fácil, ela pode também verificar tudo isso. Caso vocês não conheçam os serviços da Aposente Fácil, procurem aqui embaixo na nossa descrição, porque o time do Luciano é especialista nesse serviço e eu sempre recomendo. Amigos, o Botafogo tem alguns jogadores que estão com seus contratos terminando no final dessa temporada, né? Jogadores, um que é muito importante, que é o Alex Telles, outro também, que é muito importante, que é o Marçal, né, um jogador que vem renovando seu contrato com o Botafogo. Ano passado voltou, né, depois de ter praticamente dado adeus, mas volta. Esse ano renova com uma certa tranquilidade seu vínculo contratual. Alan e Bastos, né, são jogadores assim mais experientes, esses quatro, com seus contratos terminando com o Botafogo. Outros jogadores, por exemplo, que são emprestados para o nosso clube, como o Caio Roque, Ferrarese e o Júnior Santos. Mas o Ferrarese tem a situação que é bem clara, né? O Ferrarese ele pode ser trocado pelo Newton e a partir desse momento ele virar um jogador do Botafogo. Então a gente ganha o Ferrarese nesta conta, né? O Ferrarese passa a ser um jogador do nosso clube. Dito tudo isso para vocês, a gente vai para a linha dos jogadores experientes. E a gente tem que pegar claro o corte do dia 8 de junho. 8 de junho de 2026, eu renovaria com 3 desses jogadores experientes. Renovaria com o Alex Telles, claro, o Telles acho que é uma negociação mais complexa. Renovaria com o Marçal e com o Edenilson. Seriam 3 renovações. O Edenilson não ganha um salário alto no Botafogo, ele veio com um salário muito baixo mesmo. Mas 2 jogadores eu não renovaria. O Alan, gosto muito do Alan, vinha fazendo uma boa temporada, talvez a sua melhor temporada vestindo a nossa camisa, mas a lesão dele, cara, isso pode ser ali um finalizador em relação à sua passagem pelo Botafogo, né? Porque ele pode chegar ali e ter que terminar a sua passagem pelo clube. O Alan ganha muito, né? Não sei como que pode ser a respeito de uma conversa com ele, uma redução significativa salarial para ele ficar. Porque o Alan é um dos líderes do elenco, né? E de repente renova ganhando um salário irrisório. Pode ser que isso aconteça. Mas com as condições que o Alan tem no seu contrato de hoje, não tem nem como pensar em renovar com o volante. Bastos, infelizmente, acho que fisicamente não aguenta mais, né? A gente vê o nível técnico do Bastos também, não dá para você contar com Bastos para a próxima temporada. Então, Bastos e Alan, eu não renovaria hoje, não renovaria com os dois hoje, né? O Alan, eu cheguei até a falar numa live pós-jogo que eu pensaria numa renovação com o Alan antes da lesão, com um salário mais baixo, porque acho que é um cara que agrega muito ao elenco tecnicamente, pode ser um bom professor para o Guinho, né? Que o Alan, cara, jogou em alto nível praticamente toda a sua carreira, jogou em times grandes do futebol europeu. E seria um bom professor para o Guinho, mas ele ganha muito e essa lesão dele foi muito séria e a gente não sabe como que ele vai voltar no final da temporada. Bastos, eu sinceramente não acredito que o angolano consiga dar a volta por cima. Pelo menos essa é a minha opinião. Torço que ele cale minha boca e arrebente vestindo a nossa camisa. Mas
o Alex Telles é aquele que tem que renovar. Eu acredito que tenha boas chances de renovar, né? O Botafogo vai tentar chegar ali em um denominador comum salarial com o Alex Telles. E hoje, com um projeto esportivo que o Botafogo já tem, né? O Botafogo hoje ter um dono, as coisas irem para um caminho positivo, eu acredito que uma renovação do Alex Telles, que há alguns meses parecia algo muito difícil, hoje eu já não coloco como algo tão difícil. Porque ele é um cara que gosta do clube, ele é identificado com o clube, e eu sinto que ele renovando, ele muda seu degrau em relação ao que é a sua idolatria com o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. E o Marçal, a mesma coisa. Acho que o Marçal só não renova se ele for aposentar no final do ano. Se o Marçal quiser jogar mais uma temporada, o Botafogo vai renovar com ele todo ano. Até ele parar pela identificação também que o Marçal tem com o nosso clube e ainda é útil dentro de campo, né? Não é só uma identificação. O Marçal, mesmo com poucos minutos, continua sendo um jogador útil pra gente. Então, os três veteranos, Edenilson, Marçal e também o Telles, seriam meus alvos principais para as renovações. E ao mesmo tempo, isso é importante para os meninos da base, né? De você ter ali espelhos dentro do plantel. Né? Por exemplo, eu falei do Guinho em relação ao Alan, né? De olhar ali e ver o Alan. Mas, pô, você tem o Alex Telles, você vê como que os moleques amam o Alex Telles. Paizão pra lá, paizão pra cá. Porque o Alex Telles é um cara gigante no futebol, né? Um cara que tem uma história muito grande no futebol. E você tendo o Alex Telles renovando, isso dá uma segurança para os outros meninos também, de cara, o Telles ficou aqui, né? Então, tá legal para você ficar, né? Tá valendo a pena você ficar. Então, no meu entendimento, o Botafogo ele tem que fazer de tudo para renovar com o Alex Telles. Eu acho que é importantíssimo você renovar com o Alex Telles, claro, dentro de uma realidade financeira para você não cometer loucuras, mas eu acredito que até mesmo sem cometer loucuras o Alex Telles fique, porque ele virou um jogador identificado com o nosso clube. E a renovação dele para mim é muito importante para o Botafogo, para os projetos do nosso clube, para as pretensões esportivas do nosso clube. Então, meus amigos, Alex Telles, jogador importante, jogador que a gente gosta e tomara que realmente renove seu contrato com o Botafogo, tomara que fique no nosso clube durante mais um tempo. Né? Ele deu uma entrevista aqui para o canal do TF, né, no jogo que aconteceu contra a equipe do Independente Petroleiro, falando que na hora certa ele iria falar sobre a sua renovação. Então a gente torce que na hora certa o Alex Telles fale sobre a sua renovação e que seja para ele ficar e vestir a nossa camisa por pelo menos mais uma ou duas temporadas. Valeu, tamo juntos. Volto no meio da tarde aqui com o nosso vídeo, já estou em Portugal, então os vídeos aqui vão acontecer normalmente, os 3 vídeos do dia. Cheguei, entrou um pouquinho mais tarde do que o habitual o nosso giro de notícias, porque eu até avisei, né? Porque eu chegaria aqui e até, gente, quem tá vindo para Portugal, a imigração tá, ó, tá tensa, 1h30 de imigração. Tenso, tenso, tá bom? Valeu, fui, fiquei com Deus, fogo neles. Ó, votem lá no Prêmio Best, hein? Se você não votou hoje, vote. Todos os dias dê o voto para o careca que vos fala. Link no primeiro comentário fixado. Valeu, fui, fogo neles.